Olá a todas as pessoas que estão nos assistindo nesse dia 13 de setembro. Boas-vindas a todas, todos e todos. Estamos aqui para mais uma atividade do ciclo Construir Juntos, Democratizar a Vida, Educação Digna para Todas e Todos. Nessa nossa roda de conversa de hoje, vamos desenvolver, discutir, conversar sobre o tema Mulheres Negras, Ativismo Social, Representação e Educação. As nossas convidadas, né, a nossa conversa vai ser dinamizada a partir da fala. O convite foi estendido a 3 pessoas, não temos ainda garantia de que a terceira, que ainda não chegou, e pode ser que a gente tenha que lidar com essa presença ausente aqui da Cristiane Malungo, que está vivendo uma situação agora imprevista, e então já nos preparando para a possibilidade dela não estar presente, nós agradecemos aqui Lívia Santos por estar aqui conosco, Ivanete Silva, e dar boas-vindas a vocês. Daqui a pouco eu passo a palavra para vocês. Agradecer ao nosso público e pedir ao nosso público que ajude aí na nossa divulgação, enviando o link dessa live para os seus contatos, para as suas redes, e também convidar a todos e todas para conhecerem, quem não conhece, visitarem, porque sempre tem novidade nas nossas páginas, nas nossas redes, e Alexandre já vai passar aí, né, os nossos endereços, para que vocês que estão chegando, quem está chegando novo ou nova aqui no pedaço, possa acessar as nossas páginas. Quero falar que esse ciclo, né, de rodas de conversas que tem acontecido desde o início do ano é uma iniciativa realizada em parceria entre o movimento, com instituições, né, com instituições parceiras do movimento socioeducativo Educar em Tempos Difíceis, do Brasil, mas é uma proposta latino-americana que abarca, né, diferentes países da América Latina, ou melhor, das Américas, e quer ser um espaço aberto e coletivo para o diálogo entre educadores e educadoras comprometidos com processos de humanização numa perspectiva crítica. É um movimento, portanto, que é de âmbito continental e é uma proposta que está dinamizada por uma instituição teresiana, e no Brasil apoiado pela Nova América, a ONG Nova América, pelo Colégio Teresiano, os dois aqui no Rio, tanto a ONG quanto o colégio, e o Centro Poveda, Centro Cultural Poveda, que está localizado em Campinas. Bom, essa atividade, como é de costume, ela tem uma dinâmica muito tranquila, que é a apresentação, a exposição das pessoas convidadas, né? E essa noite nós vamos ter aqui Lívia e Ivanete para fazer essa dinamização, como já foi pontuado, e cada uma vai ter 15 minutos. Depois, quando bater os 15 minutos, eu vou avisar para vocês, e se vocês precisarem de mais um minutinho para encerrar, o minutinho está garantido, tá? A conversa vai ser, então, sobre temáticas, sobre questões relacionadas com essa proposta maior, que está intitulada Mulheres Negras, Ativismo Social, Representação e Educação. E para as pessoas que estão chegando, que estão interessadas na certificação, aviso agora, e voltarei a dizer, que nós teremos uma lista para que quem queira receber possa assinar, deixar o nome e o e-mail para que o certificado possa ser enviado a posteriori. Bom, a Cristiane eu apresento quando ela entrar, tá? E eu vou começar, então, com as duas, Lívia e Ivanete. A Lívia é pós-graduada em projetos sociais, é vice-governadora,
o ato falho, vice-coordenadora no coletivo Ressuscita São Gonçalo, e colaborou com a construção da Agenda São Gonçalo 2030, luta pelo desenvolvimento de políticas públicas para pessoas periféricas nesta cidade, São Gonçalo. A Ivanete Silva é professora na rede de educação de Duque de Caxias e no Instituto de Educação Governador Roberto Silveira, na formação de professores. Integra o grupo de pesquisa Lab Penso, da FEBEF, que é a Faculdade de Educação da UERJ, na Baixada Fluminense, propriamente em Duque de Caxias. Coordena o Fórum Municipal de Direitos da Mulher dessa cidade, Duque de Caxias, representando o Movimento Negro Unificado. É claro que nós fizemos uma síntese interessada para esta apresentação, mas vocês vão ter a palavra e vão poder explorar também outros pertencimentos que considerem importantes ressaltar durante as exposições de vocês. Iniciaremos com a Lívia. Logo que a Lívia concluir a fala, nós passaremos a palavra para a Ivanete. Lívia, então, já começa a contar os seus 15 minutos. Bem-vinda aqui a esse espaço e, por favor, tome a sua palavra. Tá certo. Olá, boa noite a todos os ouvintes, todo mundo que está assistindo, a Ivanete, a Consolação, né? Estou muito feliz pelo convite. Não esperava, né? Mas fiquei muito, muito feliz. E aí eu queria já iniciar minha fala, né? Como foi falado, eu sou a Lívia Santos, eu integro o coletivo Ressuscita São Gonçalo, é um coletivo que atua lá na cidade, né, São Gonçalo. O nome é baseado, né, na música do Cláudio Bochecha, Ressuscita São Gonçalo, e a gente tem, né, a proposta de construção de políticas públicas para a cidade, de discussão e trazer esses debates para a população, né? A gente vê cada vez mais que as pessoas não estão tão interessadas na política, e a nossa ideia é construir informações, dados, para poder gerar pautas para as pessoas que estão necessitadas dessas pautas, né? E a gente, enquanto pessoas periféricas, né, que somos, a maior parte das pessoas de lá, eu poderia dizer que são, né, porque São Gonçalo é uma cidade muito grande, está na zona metropolitana, mas ainda não tem um nível de desenvolvimento a ponto de dizer que nós temos, né, eu fico até brincando lá, que a gente tem a parte da zona sul, né, de São Gonçalo, mas a gente sabe que é uma grande periferia, né, muito desigual até. Nós temos né, a parte do central, ela tem um bom desenvolvimento, mas quando a gente vai cada vez mais para as partes, os limites do município, as coisas pioram e de uma forma sem saneamento, sem asfalto, sem nada. Mas eu queria também integrar essa discussão, né, trazer para vocês também a minha formação, né, eu sou formada em História. Tá. Estão me mandando uma mensagem. Eu sou formada em História, né, pela Faculdade de Formação de Professores da UERJ, e sou também formada em arquivologia, né? Eu sou arquivista e no momento eu atuo nessa área. No caso, estão me ouvindo? Agora sim, Lívia, travou um pouquinho, mas melhorou. Tá, apareceu para mim aqui. Eu trabalho no Centro de Memória da Eletricidade, né? Que é uma empresa ligada, né, muito à área da eletricidade no país, né? A construção de usinas, preocupada com a memória das empresas que estão ligadas a esse ramo, né? E a gente trabalha com essa documentação da Eletrobras, de Furnas, enfim, de todas essas empresas. E
a minha formação de professores, né, da faculdade de professores lá em São Gonçalo, eu nunca tive atuação, né? E aí, assim, o que eu queria trazer hoje aqui para vocês, né? Como as nossas experiências, né, de vida, que eu vejo que muitas pessoas são como eu, né, que tem que trabalhar no Rio, que tem que pegar ônibus, né? Eu moro em São Gonçalo, trabalho no centro do Rio de Janeiro. Como essas experiências podem nos dizer bastante, né, sobre o que a gente pode construir como estratégia, né, para a ocupação de espaços, né? Porque assim a gente tem a necessidade de debater sobre diversos problemas que estão acontecendo, mas ao mesmo tempo a gente acaba não criando estratégias objetivas para a gente ocupar certos espaços, né? Então, assim, com o Ressuscita, e aí eu queria trazer a experiência do Ressuscita, a maior parte das pessoas são pardas, vamos dizer assim, né? Não são negras, são pardas, mas tem muitos coletivos, né, ligados ao Ressuscita que têm uma atuação e são pessoas negras, né? A organização que a gente tem lá na cidade é uma organização civil, assim, né, de organização civil muito falha ainda. A gente, como Ressuscita, né, do grupo, a gente acaba não conseguindo abarcar todas as questões de todos os territórios da nossa cidade. Por quê? Lá, São Gonçalo tem 1.200.000, isso não é certo, mas 1.200.000 habitantes, e as necessidades são muitas necessidades. E como a gente consegue fazer com que o poder público possa nos ouvir? Como a gente vai conseguir fazer com que a pauta, né, a pauta que a gente tem enquanto pessoas da periferia, possam ser levadas em consideração? Né? Porque todo mundo sabe o que a gente precisa, né? Só a gente não tem vontade política. Então, a gente precisa ocupar esses espaços, né? Os espaços políticos, os espaços que a gente vai conseguir manejar da melhor forma aquilo que é nosso de direito, né? Que nos foi negado já há bastante tempo. E, assim, eu trabalho, como falei, no Centro de Memória da Eletricidade. O setor da memória da eletricidade é um setor, né, da eletricidade no Brasil, é um setor propriamente branca, cis, né? Eu trabalho com documentações que são construção de usinas, e todas essas construções, todas essas reuniões, todas essas a história que foi sendo contada foi sempre pelas mesmas pessoas, né? Pessoas que tinham condições financeiras, culturais, de estar nesse lugar, e assim, começa que são todos homens brancos, né? E como isso se reflete ainda hoje dentro das próprias empresas do setor da eletricidade, né? Essa é uma experiência que eu queria trazer, porque é algo que mostra assim, como a gente não consegue, às vezes, furar essa bolha, né? Assim, aqui na minha empresa, né, por ser um setor mais cultural, nós temos bibliotecários, arquivistas, historiadores, né? Eu sou historiadora por formação. Aqui ainda tem uma diversidade, né? Uma diversidade de cores, né? Só que quando você vai conversar, vai fazer projeto, vai com as pessoas que estão do lado de fora da empresa, né? Que são as empresas da eletricidade, todas elas são sempre essas pessoas, esse setor conservador, né, que a gente tem uma postura, pessoas não tem uma diversidade de pessoas, são todas que já detêm algum tipo de recurso para estar nesses lugares, né, que já tiveram uma base. Né? Eu posso dizer que eu, né, cresci a minha vida toda em São Gonçalo, morei somente 1 ano e meio em Ramos, e assim,
eu achava que eu não teria condições de acessar uma universidade pública, né? E eu tive essa oportunidade 2 vezes, né? E claro que a gente, né, não pode deixar de mencionar o período, né, que foi o período de 2009, né, 2008, 2009, 2010, e que fez essa mudança, né, essa mudança, ainda que de cima, né, ainda que de cima, essa mudança de perspectiva de que nós precisávamos igualar, vamos dizer assim, buscar aquilo que a gente não tem acesso, né? E ainda é difícil, né? Porque quando você está acessando uma universidade pública, você ainda tem essas questões de financeiras para se manter, né? Eu mesma precisei trabalhar durante a minha formação, as minhas formações, né? Estagiar, trabalhar. Hoje, ainda assim, né? Eu me divido com os coletivos, com as pautas políticas e sociais, porque eu vejo que há necessidade, apesar de ainda, né, ter trabalhado de segunda a sexta e tudo mais. E como eu, tem muitas pessoas assim, né? E temos que trazer mais pessoas assim, porque a gente precisa fazer acontecer. E claro que não tem como deixar de fazer acontecer se não for pela educação, né? O Ressuscita, né, a gente está com os projetos voltados para a educação, só que é um tema muito complexo para trabalhar, né, com questão de cidadania, política, com jovens de ensino médio. A gente tem um projeto que a gente quer colocar isso em pauta, trabalhar a construção da agenda, né, 2030, que são a gente construiu uma agenda através de um edital, e nós ouvimos a população para poder construir as propostas dessa agenda. Essa agenda ela está de acordo com as ODS, né, da ONU, e a gente queria trabalhar com essa agenda nas escolas, trabalhar com os alunos a questão da necessidade de participar, né? Porque a gente vê a dificuldade que a gente tem de chegar aos jovens, da linguagem com eles, porque é isso, a política é chata, as questões sociais são chatas, né? Não é tão legal quanto ficar no celular, quanto TikTok, quanto tantas coisas e se a gente, né, eu vou dizer por mim, que sou, né, eu tenho 35 anos, comecei essa vida, né, de ativismo social muito tarde, muito tarde. Eu fui conhecer a cidade de São Gonçalo muito tarde, né? Que lá o território é muito grande, sempre surge um novo bairro. E assim, a gente só consegue chegar aos grupos que estão ali na região central, né? E como é que a gente consegue fazer, né, acontecer se também tem poucas pessoas que estão trabalhando nesse sentido, nessa causa? Né? E é essa a questão que a gente sempre fica se perguntando, e como é que a gente faz, né? Com poucas mãos trabalhando, como é que a gente faz para tocar o amiguinho e falar assim, poxa, vamos, pelo amor de Deus, que a gente precisa de ajuda, a gente precisa de mais pessoas, né? E pessoas periféricas, pessoas negras, pessoas que sofrem diretamente com as ações do Estado, do governo, né? Principalmente do governo atual. Eu ainda estou no meu tempo? Estou no meu tempo. Tá. Então, assim, como eu, né, diversos jovens, eu mesma cresci na vida, né, diversas comunidades lá em São Gonçalo, sem perspectiva, sem ideia do que fazer, né? E aí eu já trabalhei em shopping, já fiz alguns trabalhos, tipo, né, que a gente sabe que, infelizmente, são mão de obra barata, e que, assim, quando eu tive a oportunidade de acessar uma universidade pública, ainda assim eu não sabia de nada, os jovens não têm informação sobre as coisas. Eu fiz o Enem sem saber nada, sabe? Sem saber, porque o colégio né, que eu estudei, o colégio público, não incentivava o jovem a fazer universidade, né?
E aí eu fico pensando como a gente consegue fazer, né, com que as pessoas se interessem pelas causas sociais, pelas causas políticas, porque as pessoas estão muito desanimadas, né? Os jovens estão muito desanimados com essa... Não só os jovens, né? Os idosos também. Muita gente, não acredito mais, não tenho mais nenhum tipo de perspectiva, de mudança, né? A gente vai ver mesmo nessa eleição que muita gente vai se abster de votar como na última, né? Eu conheço muitas pessoas que vão se abster, e aí a gente tenta conversar, a gente tenta, mas é complicado, assim, é um cenário muito complicado de polarização política, e a gente, quanto grupo social, né, eu atuando como vice-coordenadora do Ressuscita, a gente tenta integrar outros coletivos. Isso é uma das estratégias que a gente cria. A gente tenta criar uma rede de coletivos para que a gente, qualquer ação que a gente tiver que fazer, qualquer questão que a gente quer, qualquer causa que a gente queira colocar para frente, que a gente consiga, né, fazer com que outras pessoas venham com a gente. E aí as coisas funcionam. Gente, está começando uma obra aqui do lado. Não sei se vocês estão ouvindo, mas eu acho que então eu vou encerrar minha fala, né, para a gente dar andamento, porque eu vou precisar desligar o meu áudio rapidinho. Lívia, obrigada pela sua exposição. E foi assim, um minutinho antes da sua hora, mas depois você tem mais esse um minutinho para responder, para participar, interagir com os nossos participantes. Destacada a sua fala, você trouxe vários pontos, né? Vários nós aí para a gente organizar uma rede do pensamento, né, para além dessa rede de iniciativas e rede de grupos e instituições, também o nosso pensamento. E lembrando que você, até no meu registro, né, me chamou a atenção inicialmente, você chamando a atenção para o desinteresse pela política. E é curioso, e eu vou falar isso rápido porque não é um debate, mas num tempo em que a política é tão importante, em que posicionamentos que refletem o comprometimento da falta de informação, da falta de formação, da falta de espaços para promover a política numa, vamos dizer assim, numa perspectiva, aquela perspectiva de construção pelo bem comum, né, numa perspectiva crítica, a política esteja se tornando, né, um tema, uma questão tão complexa, né, na vida do povo brasileiro. A política não sai da pauta, ela não sai de cena. É o modo como tem sido discutida, é o modo como o debate tem sido travado, né, e chamar a atenção inicialmente, porque foram várias. Né, e a outra coisa que eu queria destacar é o interessante dessa construção das propostas no marco da Agenda 2030, que eu imagino aí que vocês fizeram um trabalho, né, consultivo com a comunidade, que isso deve ter exigido, né, toda uma discussão e um debate também, e se a gente não pode pensar isso como um trabalho político de um outro recorte, não é um político partidário, mas considerar o que essa Agenda 2030 pode representar e que ela representa, e depois a gente vai explorar isso, de repente, na conversa também. Eu considero esse um tema interessante da sua fala. E daí, eu perguntei a Cristiane se ela poderia ser a segunda, já que ela teria sido a primeira, e ela está num ambiente com muito ruído, e talvez a gente, para tentar dar um espaço para a fala dela, no final, a gente dê continuidade com a Ivanete, abrindo esse espaço, e a Cristiane, na hora que tiver em condições, ela faz a contribuição dela, tá bom? Então, Ivanete, bem-vinda aqui ao microfone para você trazer aí a sua contribuição para a nossa conversa dessa noite.
Boa noite, Lucinda, Lívia, Cristiane também, companheira aí, né, de militância. Boa noite a todos que estão acompanhando, né, essa nossa partilha, né? É uma conversa, mas é uma partilha de experiências, de construções e expectativas, eu diria, né? Quero agradecer o convite. Essa iniciativa com essa temática, ela chega num momento muito oportuno, né? Como bem Lucinda disse, de um momento da política muito decisiva. E toda vez que a roda gira do nosso mundo, quem acaba ficando em xeque, né? Quem tem suas vidas em xeque, são as mulheres negras, né? Principalmente nós, mulheres negras, que somos cada vez mais afetadas, né, pelo sistema. E nós estamos passando exatamente um momento de uma transição terrível, onde nossas vidas estão sendo postas, né, em xeque todos os dias, cotidianamente, né? Eu sou Ivanete Silva, né? Eu sou pedagoga, como a Lucinda já apresentou, trabalho com formação de professores aqui em Duque de Caxias, e também, nesse momento agora, coordeno o Fórum de Direito das Mulheres desse município. Nessa chamada, a gente não tem, né, o nome do grupo como de Mulheres Negras, mas entendendo que o nosso país, a Baixada Fluminense do Duque de Caxias, majoritariamente é composta, né, por mulheres e por mulheres negras. Então, não é qualquer discussão e construção que a gente faz nesse lugar também conservador, racista, né, LGBTfóbico. Quero continuar pedindo licença às mais velhas, né, como pessoa de terreiro que sou, lembrar os nossos griots, as nossas mulheres de mais tempo que nos inspiram, continuam nos inspirando nessa caminhada e que nos faz também movimentar, né? A gente se movimenta através dessa inspiração. E as referências, né, enquanto mulheres negras que a gente tem da nossa história, que a gente jamais pode esquecer, desde Dandara, né, a luta travada dentro dos quilombos, que é um formato, inclusive, que a gente reivindica, né, o aquilombar. Quem dera a gente tivesse hoje uma sociedade que pudesse, de fato, democratizar a vida, entender, né, as diferenças e trabalhar com essas diferenças, colocando num patamar de equidade social, né, onde o racismo não fosse a cunha hoje posta pelo Estado na deliberação das políticas públicas que cada vez mais minimizam a vida da população negra, né? E pensando nessas referências, como eu disse, eu acho que o 25 de julho ele traz um marco para a nossa história, que é falar também de Teresa de Benguela. Teresa, que foi uma estadista, né, que liderou um quilombo e que disseminou nesse quilombo essa forma de viver, né? Um parlamento ali foi instaurado. E penso que é muito importante trazer, né, essas referências para o nosso cotidiano hoje, como forma também de não impor, né, mas de fazer essa construção coletiva, como bem está colocado aqui na chamada, do ouvir, né, da audição. A gente precisa se ouvir mais para construir, impulsionar mudanças nesse país, né? Então, e as mulheres negras sabem fazer muito bem isso, né? Seja dentro da favela, dentro da comunidade, na formação dos seus filhos e na luta cotidiana, inclusive pela resistência, né? Saudar companheiras mais contemporâneas, né, nesse momento também de militância, assim como um pouco mais lá atrás a gente teve a Antonieta de Barros, né, que também é uma jornalista, professora, que se tornou uma política também nesse país, sendo uma referência desse lugar de que todas nós acabamos tomando, né, em sermos ativistas ou militantes, como gostamos de chamar. E um pouco depois dela, a Carolina de Jesus.
E trago esses dois nomes até para uma contraposição quando a gente discute, né, referências, mas referências a partir de que lugar que nós estamos falando, né? Antonieta, de um lugar de formação enquanto professora e política, e Carolina e Maria Carolina de Jesus, a catadora de lixo, que se transforma numa mulher negra referência internacional, né? E pensar os anos agora, 2022, aonde estão essas referências nossas, essas mulheres que fazem uma luta cotidiana, né, por implementação de políticas públicas, mas que estão também nessa base da pirâmide social, sabe? Que são as mães, as avós negras, né, que estão no cotidiano, tendo que trabalhar de domingo a domingo para sustentar suas famílias, e que também são referências dessas famílias, né? Para além das nossas referências da academia, né, como Conceição Evaristo, ou Angela Davis, que chama a nossa atenção para Lélia Gonzalez, né? Então, demarcar também esses nomes que são tão importantes para o nosso fortalecimento nessa construção. Um dos trabalhos principais que eu queria destacar nessa noite aqui, que foi a construção do primeiro Plano Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres aqui em Duque de Caxias. Foi uma construção que durou pelo menos uns 6 meses, com várias etapas de debate, né? O nosso município ele é dividido em 4 distritos. Nós temos aqui quase uma população, né, de quase 1 milhão de pessoas, onde 53% é composta por mulheres, 56% da população é negra, consequentemente, também dentro desse marco, né, de mulheres negras, né? Essa política que foi, né, construída a partir da audição dessas mulheres, ela se tornou tão fundamental que se tornou lei no nosso município, que vai desde, né, demandas da educação, da saúde, da cultura, trabalho, né, esporte, lazer, formação, enfim, de tudo que diz respeito à nossa vida, né? Porque querer pensar no bem comum, né, é estabelecer marcos, sejam legais, né, construídos coletivamente, para que a população negra, né, as mulheres negras, elas consigam lidar, né, com suas famílias e chegarem aonde quiserem chegar, né? Para isso, elas precisam ter acesso a uma condição de vida no lugar onde elas moram, né? Seja na cidade ou no campo, mas ter acesso ao transporte, ao posto médico, à creche, que é tão fundamental, né? E à educação até o nível universitário. Então, acho que é dentro dessa lógica de discutir, né, esse nosso papel e qual é o marco da nossa agenda, sabe, do movimento de mulheres negras, é colocar um pé firme nessa defesa, sabe, de uma vida, né, pautada no bem comum, mas que hoje quem mais sofre, quem mais demanda, né, essa política pública são as mulheres negras solo, chefes de família, né, que estão perdendo seus filhos, né, para o Estado, né, para o braço forte do Estado, como a gente costuma dizer, os homens negros encarcerados, as mulheres negras também sendo encarceradas, ou seja, a gente está vivenciando hoje o estado da necropolítica, né, onde o nosso corpo e a nossa cor são alvos. Então, toda e qualquer junção e discussão política em torno, e conosco principalmente, porque também não dá para aceitar que haja uma discussão política, uma construção política, sem que as mulheres negras façam parte, estejam dentro, né, que se coloquem, inclusive, com suas vozes, né? A gente não precisa mais que outros corpos nos representem. A gente precisa tomar esse lugar de protagonismo nessa sociedade, né? Somos as principais, né, herdeiras de um povo que era, assim, um povo vitorioso e que foi escravizado. A gente nunca pode esquecer disso. As nossas vidas não começam na escravidão, né? A nossa ancestralidade, ela grita por isso e faz com que a gente, né, se movimente cada vez mais, né? E dentro desse contexto, a educação ela é determinante. Ela é determinante para que tenhamos novas gerações, né, de mulheres negras se fortalecendo, ocupando esses lugares,
seja no espaço da política, né, institucional, dentro dos espaços da religião, do espaço social, dentro da sua própria casa, ou seja, a educação ela é determinante para fazer com que as nossas vidas elas deem um outro giro, colocando de fato, né, abaixo essa pirâmide social onde nós estamos lá na base incluída. E dentro do projeto que está colocado, que eu tenho como, sei lá, meta de vida, sabe? Que eu acho que a gente precisa derrubar, tem aí a reforma do ensino médio, né? A reforma do ensino médio, que já está posta nas escolas da rede estadual no primeiro ano, ela só vai aprofundar cada vez mais a desigualdade social no nosso país, e não só social, mas também de raça e etnia. Então, a escola ela é esse lugar de reprodução, né, do nosso Brasil colônia, ainda com currículo eurocentrado, né, com muitos professores corajosos, né, tentando lá fazer a implementação da Lei 10.639, mas nós não temos, de fato, um programa, sabe, de implementação dessa lei, um programa que aposte, inclusive, em qualificação desses profissionais e que seja parte do projeto político-pedagógico dessas escolas. Então, enquanto educadora que sou, pedagoga, mulher negra, né, eu coloco aqui que pautar a educação, né, a educação antirracista, é trazer isso também como um desafio, sabe, de implementação de uma política pública para que as nossas crianças, desde o berço, né, até a universidade, elas também possam se colocar. Porque essa educação que a gente pretende, e quando a gente fala democratizar a vida, para mim, é ensinar o que é democratização dentro de sala de aula, dentro da escola, e também, em contraponto, né, essa construção com a sociedade, com o bairro onde essa escola está inserida. Então, a gente também deve ensinar o que é democracia na prática, né? E esse gesto de ouvir, principalmente as nossas crianças negras, respeitando os seus saberes religiosos, respeitando as suas ancestralidades, as experiências que cada um traz, eu acho que coloca nesse cotidiano escolar o debate político. Porque muitas vezes a gente pensa a política, né, por uma política mais institucionalizada, quando política é tudo que a gente faz na vida. E a gente precisa dizer para essas crianças que tudo que elas fazem é político. Né? O nosso corpo negro, os gestos, o que a gente veste, né? O que a gente usa na cabeça, o nosso cabelo, né? Isso tudo são as mulheres negras que trazem consigo há tantos e tantos tempos. Né? Ivanete, os seus 15, você concluiu os seus 15 minutos aí, só para dar uma fechadinha, tá? Vou fechar então dizendo que as mulheres negras elas trazem consigo um processo pedagógico de formação dessa geração que precisa ser fortalecido. Né? Então, é no cotidiano da escola, é no dia a dia da cidade que a gente pretende ver essa agenda de resistência e de mudança tomando parte, né, das nossas vidas pelo bem viver de todas nós. Fechei. Muito obrigada, ultra instigante. E se eu não falasse o tempo agora, eu mesmo ia mergulhar aqui, porque são muitas, provoca, né, estimula assim, um nível de reflexão. E essa última parte que você puxa, e talvez porque seja, né, a brasa para a nossa sardinha aqui de uma instituição que tem um programa de direitos humanos que privilegia, que focaliza a educação para os direitos humanos, e trouxe aí essa proposta que está colocada no lema 2022 da Nova América, que é, construir juntos, democratizar a vida, educação para todos e todos, uma síntese muito enriquecedora para essa reflexão. Então, eu agradeço, eu não vou explorar mais pontos da sua fala, mas ao ouvir agora esse aspecto relativo à reforma do ensino médio, que é o sentido de um programa de implementação,
como que explorar isso, né, discutir sobre isso ainda é uma questão, né, é o ponto, né, do debate, da agenda sobre educação no Brasil, porque a sua fala remeteu para o aprofundamento das desigualdades. E se a gente está falando de educar para os direitos humanos, a gente está falando de democratizar a vida, desigualdade é um contraponto, é uma tensão, né, em qualquer proposta que você pense em construir, em democratizar a vida e construir propostas de mudança, né, de qualidade de vida, mudança de perspectiva, num contexto em que a maioria da população vive em situação de precariedade. Foram vários também, né, os pontos de conexão, os pontos para serem explorados, e aí eu já vou dando também uma dica para as perguntas que podem surgir, porque nós temos aí o segundo momento com as perguntas né, dos nossos participantes, das nossas participantes. E abro para a Cristiane, avisando que a Cristiane, né, já a qualquer momento pode não concluir os 15 minutos dela, ela vai fazer uma fala sintética em função dessa questão ambiental, né, que ela está vivendo nesse momento. Cristiane, bem-vinda. Eu só quero... eu, na apresentação, não falei, né, não dei aí a sua microbio, que é mestra em Relações Étnico-Raciais, pesquisadora do grupo ORI, Grupo de Estudo e Pesquisa em Raça, Gênero e Sexualidade. Ela integra o Fórum Estadual de Mulheres Negras do Rio de Janeiro, é pedagoga da Secretaria de Assistência Social e Economia Solidária de Niterói. Cristiane, então, o microfone é seu, a palavra está com você. Pode ligar o seu microfone. Estão conseguindo me ouvir? Bom, boa noite. Primeiro, eu queria me desculpar aqui, porque eu tinha preparado, inclusive, uma cara melhor para esse encontro, né? Mas não sei se a minha amiga falou, eu estou hoje no hospital, meu pai precisou ser internado para submeter uma cirurgia, e eu estou tentando aqui um espaço um pouco menos barulhento para falar com vocês, porque eu não tinha ideia de como o hospital é barulhento, né? A gente tem aquela ideia do hospital com a enfermeira pedindo silêncio, mas aqui é extremamente barulhento. Mas espero que a gente consiga aqui, no intervalo da janta, aqui, conversar um pouquinho, né? Primeiro, eu queria agradecer o convite, estou feliz, assim, de ver tanta cara preta, sempre fico muito feliz quando eu vejo cara de mulher preta nesses espaços, que são espaços que são novos para a gente, né? Esses espaços de mídia, esses espaços de comunicação, a gente sempre teve nos bastidores, quando estava nos bastidores. E a gente poder agora ter esses momentos onde a gente pode produzir, a gente pode falar e a gente pode empregar, né, as nossas perspectivas, as nossas visões, as nossas vivências, isso é muito legal. Um beijo para minha companheira Ivanete, aí, de caminhada de luta, e a companheira Lívia, é de São Gonçalo, Lívia, eu peguei a sua fala no meio do caminho, eu sou cria de São Gonçalo, viu? Eu sou uma pernambucana que morou em São Gonçalo por muito tempo, meu filho é gonçalense, eu morava ali em Alcântara, então, parte do que você falou também me trouxe à memória alguns afetos e algumas lutas, né? E quando eu estava pensando, assim, né, o que a gente ia conversar um pouco aqui, a primeira questão que me vem quando se fala de mulheres negras é pensar que as lutas que a gente tem na diáspora, de um modo geral, mas eu vou me deter aqui na diáspora brasileira, né, nessa diáspora, grande diáspora das Américas, a gente tem, as mãos das mulheres pretas, elas sempre estiveram presentes nos processos de luta por libertação, isso é fato. A gente ainda tem uma história a ser contada, a gente ainda tem uma história que não dá conta das nossas histórias, mas a gente sempre teve a participação das mulheres negras de frente nessas lutas. Quando a gente vai pensar nas compras de alforria, quando a gente vai pensar nas quituteiras, quando a gente vai pensar na Frente Negra Brasileira, que foi um dos maiores movimentos de massa, um dos primeiros que a gente teve aqui no Brasil, a gente teve uma participação das mulheres negras muito forte, e tem uma pesquisadora, que eu não vou lembrar o nome agora, da Unicamp, que ela fala, inclusive, de uma pedagogia da liberdade, onde as mulheres negras, elas estavam de frente nessa pedagogia da liberdade, né, que ela fala da compra
de liberdade, e como se tinha todo ali uma pedagogia para que isso fosse feito, né? Porque mesmo a gente, às vezes, tendo dinheiro para comprar, a gente sabe que a gente tem um sistema de justiça que não é feito para a gente, não é pensado para a gente, não é feito por nós. Então, todas as estratégias que elas utilizavam para isso, que aí ia desde falar mal de uma para na outra casa, para poder diminuir o preço, inventar que estava com a doença que não tinha, porque isso também baixava o preço, era possível comprar o courier. Então, a gente sempre teve estratégias coletivas, quando a gente pensa no processo, né, que a gente vivencia aqui num país como o nosso, que é um país marcado pelo racismo, um país marcado pela violência, um país marcado pelo total apagamento das nossas histórias, né? Eu sempre costumo falar que parte das nossas histórias a gente nunca vai saber, que está lá no Atlântico, né? Que nessa travessia forçada a gente teve ali lutas, histórias, amores, religiosidades que a gente nunca vai ter de volta, que a gente tem uma lacuna. A gente criou outras, a gente criou outros laços, a gente criou outras possibilidades, mas tem uma parte da nossa história que vai sempre ter uma lacuna, vai ter sempre uma parte que não nos foi contada, uma parte que a gente não pôde tomar parte disso, né? Mas a gente conseguiu, a partir de processos coletivos, a gente conseguiu resistir, e a gente conseguiu mais do que resistir. Acho que a gente hoje consegue imprimir novas possibilidades de existência e novas possibilidades de resistência. Como a irmã falou, eu faço parte do Fórum Estadual de Mulheres Negras. Eu encontro o Fórum na organização da Marcha de 2015, naquela grande marcha que teve das mulheres negras em Brasília. O Fórum, para quem não sabe, gente, é uma instituição que existe há mais de 30 anos, e é fruto também de uma organização que foram os primeiros encontros só de mulheres negras aqui no Brasil, tanto o encontro estadual aqui no Rio de Janeiro, quanto o encontro nacional. Então, o Fórum, ele já nasce a partir dessa perspectiva, né, dessa organização coletiva de mulheres lá na década de 80, e eu conheço o Fórum, assim, eu já ouvia falar, mas a minha entrada no Fórum se dá justamente em 2015, na organização dessa marcha nacional que aconteceu em Brasília. E desde então eu não saí do Fórum, e é uma coisa muito interessante, porque na pesquisa que eu fiz desde 2019, que eu venho estudando um pouco organizações de mulheres negras, como é importante para as mulheres que estão ali o contato com outras mulheres. Né? Então, quando eu falei assim, é bom ver essas caras pretas aqui, o quanto é importante, porque não é qualquer movimento, porque você já participava de movimento estudantil, eu já participava de movimento político partidário, mas o encontro de luta com as minhas irmãs negras me possibilitaram uma outra dimensão de luta. E eu escutei muitas mulheres durante essa pesquisa, e elas falavam sobre isso também. Aqui eu tenho duas amigas aqui que eu encontrei há pouco tempo, uma no momento de confraternização e a outra no momento de luto, né, e as mulheres que eu entrevistei falavam isso, né, que a luta, quando você tem a experiência de luta junto a essas mulheres, era uma experiência que ia desde o luto, desde o momento de enterrar os nossos, e a gente tem feito muito isso, principalmente no estado do Rio de Janeiro, é um estado onde a gente tem visto, né, o assassinato, o genocídio da nossa população, mas também é um momento de celebração e de encontro. A gente está falando aqui de educação, e a gente está num momento muito especial, que é esse momento político, esse momento de eleição, e o Fórum tem uma atividade, uma campanha, que inclusive a gente lançou há pouco tempo, que é Eu Voto nas Pretas, né, e como tem sido interessante ver o processo educativo, a Nilma Leno Gomes já fala sobre isso, do movimento negro. Como o movimento negro, e aqui eu vou falar em especial o movimento de mulheres negras, é um movimento educador. A gente fala muito de educação e às vezes a gente pensa muito no espaço escolar, no espaço institucional, mas essa relação que se estabelece junto aos movimentos sociais, que extrapolam os muros da escola, que extrapolam os muros da universidade, e que conseguem dialogar a partir de outra perspectiva, é incrível. Por exemplo, a experiência que nós temos hoje de mulheres negras na universidade, o quanto isso tem feito com que esse espaço universitário, que é um espaço ainda colonizado, que é um espaço branco, que é um espaço heteronormativo, cis, violento,
como é que essas mulheres negras, primeiro, têm resistido a esses espaços, e aí a gente tem que abrir aqui um parênteses da importância da lei de cotas, ainda que a gente tenha uma lei de cotas aqui no Brasil, que não é uma lei racial. A gente sempre fala de lei de cotas, e as críticas às leis de cotas é que ela seria uma lei para privilegiar a população negra, e a gente vai estudar a lei de cotas, não é. Ela é uma lei que, primeiro, vai pontuar a questão de ter estudado em escola pública, depois a questão da renda e depois a questão racial. Porque se nós tivéssemos uma lei de cotas com corte racial, independeria se eu tivesse estudado em escola pública ou não, se eu tivesse grana ou não, eu ia entrar na cota. E não é isso que acontece. Como se o racismo, a gente fosse minimizando ele a partir do momento que você consegue estudar numa escola particular, a partir do momento que você tem renda, e a gente sabe que não é. A gente sabe que a cor da nossa pele, ela chega antes do nosso bolso, ela chega antes da nossa escolaridade. Então, a gente tem ainda uma lei de cotas, que não é uma cota racial, mas que fez diferença em função do número de pessoas negras que a gente ainda tem, justamente nessas fileiras, dos mais pobres e dos que acessam a escola pública. E essa lei, ela tem se expandido, inclusive, não só para a questão dos alunos que entram, das alunas que entram, mas também do corpo discente. Então, hoje, nas universidades, a gente tem visto os quadros de professores cada vez mais sendo enegrecidos, e a gente tem visto também, inclusive, nas pós-graduações, porque aí também são legislações e interferências diferentes, elas têm autonomia para isso, mas mesmo assim isso está acontecendo. E isso tem provocado mudanças, primeiro, dentro da própria organização, que a gente tem aí, por exemplo, na Universidade do Espírito Santo, se eu não me engano, uma turma de graduação questionou a coordenação, porque eles tinham aula de antropologia e não estudavam nenhum autor, nenhum antropólogo ou antropóloga preta. E isso fez uma movimentação na universidade que se criou uma disciplina específica. Eu não sei se o nome depois foi esse, mas acho que era Sai Branco, Entra Preto, e com o professor Messias, e que ele fez uma disciplina só com antropólogos e antropólogas pretas, discutindo isso. Então, a gente tem já uma possibilidade de mudança epistemológica, de mudança de bibliografia, de mudança de literatura, e isso tem acontecido também com os docentes que vão para a universidade, porque a gente vai ter também ali quadros de docentes que são docentes que vêm da militância, e entendem também que esse espaço da academia é um espaço da militância, Por algum tempo, algumas pessoas falavam assim, você entrou na academia, você deixou de ser militante, Como se essas coisas elas fossem contrárias ou fossem antagônicas, e não é. A nossa escrita, e já diz Conceição Evaristo, a escrita de mulheres pretas, a escrevivência, o nosso corpo presente na nossa escrita, na nossa história, isso é político, isso faz diferença. Quando eu tenho uma mulher preta escrevendo suas teses, suas dissertações, seus TCCs, a gente tem ali um ato político, um ato de transformação, E aí, voltando um pouco, quando eu estava falando da campanha que a gente faz, do voto nas pretas, quando a gente está falando isso, é um processo educativo, porque não é só colocar docente preta na universidade, não é só colocar, e aí, Vanete, toda a torcida para você, minha companheira, não só colocar candidatas pretas no legislativo e no executivo, mas é a gente entender que a gente tem uma possibilidade de fazer a gestão pública, de fazer o espaço acadêmico de uma outra forma. A nossa construção, quando a gente pensa na gestão pública, no orçamento público, ela parte de outro viés, ela parte de outra perspectiva. A gente tem uma outra experiência com o Fórum, que é o Diálogo Permanente de Mulheres Negras na Alerj, de Marielle Franco, onde mensalmente a gente está lá discutindo com os parlamentares e com mulheres pretas de todo o Estado, políticas públicas para a população preta e orçamento preto, que a gente percebeu que as nossas questões, elas acabam sendo diluídas. Então, a gente vai falar, tanto na gestão pública quanto na universidade, de mulheres, mas não dá conta. Quando a gente coloca mulheres, a gente dilui a questão racial, e a gente precisa enegrecer essas discussões. E esse tem sido um espaço educativo, não só para nós mulheres pretas, que a gente chega lá, naquele espaço que inicialmente a gente não entende que é o nosso espaço, que a gente tem dificuldade, inclusive, de entrar,
e eu falo isso na minha dissertação, né? Na primeira vez que eu chego na Alerj, procurando qual é a sala, é um tumulto ali primeiro na entrada, porque as pessoas não sabem o que fazer com tanta mulher preta chegando naquele espaço, eles não estão acostumados com isso. E mulheres pretas de turbante, de dread, de black, falando alto, com roupa colorida, eles ficam desesperados. E ninguém sabia dizer para onde a gente tinha que ir. E a gente perguntando qual era a sala, até que do outro lado, um vigia, um guarda, falou assim, é lá na sala tal, é lá com aquele pessoal. Né? Então, quem é aquele pessoal? Aquele pessoal que aquelas mulheres negras e eu estava lá junto, é aquele pessoal que não faz parte daquele espaço, aquele pessoal que não faz parte dos espaços de poder. Né? Então, quando a gente chega lá, só a nossa estética, só o nosso corpo preto está ali, já causa um incômodo, e um incômodo educativo, né? Eu costumo falar com a Rose, uma companheira nossa, fala, e o Rolf também, a pedagogia do constrangimento. Os nossos corpos pretos naquele espaço causam constrangimento. E aí a gente tem, assim, processos muito até, é engraçado para não dizer outra coisa, a gente tem dificuldade de sentar nas cadeiras, porque o nosso corpo não dá conta, aquela cadeira não dá conta dos nossos corpos, porque não foram feitos para nós. Então, assim, os nossos quadris não se encaixam naquelas cadeiras, a gente não se sente muita vontade. Mas tem sido um processo muito educativo para a gente entender que aquele espaço é nosso, para a gente entender que as nossas pautas precisam sair das nossas bocas, que a gente precisa estar lá discutindo, que a gente precisa estar lá brigando por um orçamento e por uma gestão pública enegrecida, e tem provocado também um processo educativo para aqueles parlamentares. Então, assim, a gente ter ali, eu que só ia falar só um pouquinho, sintetizando, né? Então, mas tá bom. Então, para finalizar, gente, assim, eu queria falar da importância, né, da gente ter essa construção que vem das nossas experiências de lutas, do movimento social, como elas são educativas e como elas são fortes potências políticas e transformadoras. Espero que o barulho não tenha sido tanto, que eu também tenha falado muito alto e atrapalhado com os pacientes também. É isso. Obrigada, Cris. Brincar um pouquinho com esse fato de sermos barulhentas, né? Chegamos e causamos logo assim um impacto pela fala, e vivemos recentemente uma experiência dessa, assim, dos risos e do despojamento, que é também o nosso jeito próprio de se colocar com um posicionamento político também, de não se render, de não se constranger. O constrangimento não é nosso, né? Porque essa questão também da intimidação de acesso a determinados espaços, estivemos conversando hoje, um colega e eu, sobre a forma como ele tem se preocupado de que a filha entenda que tem livre acesso, que ela tem liberdade de ir e vir. Você trouxe também, Cris, muitos pontos absolutamente interessantes e necessários para a nossa reflexão, e eu destacaria aí, fazendo aí uma articulação, né, um link com o que foi pontuado tanto pela Lívia quanto pela Ivanete, que é essa dimensão, a Lívia menos, fui eu que trouxe na fala, mas essa dimensão pedagógica do movimento, a dimensão pedagógica do ativismo, da militância, o quanto aprendemos e o quanto isso vai refletir também quando começa a ser aceita a nossa presença nesses espaços, historicamente, dos quais estivemos, né, à parte. Tá? Para não fazer uma discussão aqui, só lembrar que é muito recente uma presença mais expressiva de pessoas negras nas universidades, a apropriação do benefício, né, de acesso à educação superior. E lembrando que isso é desse século praticamente, que é resultado de um movimento também, um movimento que teve como marcos, né, os pré-vestibulares comunitários, e que hoje, além do acesso como estudante, tem também o acesso como docência,
né, na docência dessas universidades públicas, e conhecemos, né, um número cada vez mais crescente de mulheres e homens negros que acessam, né, essa possibilidade de ensino e pesquisa nas universidades públicas. Nós já temos uma pergunta, e para não criar um hiato muito grande entre a fala da Lívia e agora esse momento que a Cristiane concluiu a fala dela, eu vou colocar a primeira pergunta e eu já deixo assim vocês com a liberdade de quem quiser se apontar para responder a primeira pergunta, tá? A pergunta foi colocada pela Cleonice, nossa companheira de equipe da Nova América, lá de Sapucaia. Ela fala: professoras, com tantas sombras dolorosas, quais são as luzes dentro dos direitos humanos para um mundo mais empoderado com as mulheres, e em especial mulheres negras? Não briguem, porque as três vão falar. Só me dizer quem começa. Eu posso começar, ninguém vai falar? Vou começar aqui. Vai, Lívia. Então, como é que a gente pode utilizar, né? Eu acho que a gente já está no momento mais esperançoso, apesar dessas sombras, né, dolorosas, como a Cleonice trouxe. Eu acho que eu tenho já uma esperança maior, justamente por ter maior representatividade em diversos espaços, né? Ainda assim, a gente não tem como negar, né, que é um trabalho de formiguinha, né? A gente, há pouco tempo, né, agora, essa semana, acho que foi ontem, por exemplo, libertaram o assassino do Durval, né, lá em São Gonçalo, que era vizinho desse militar, né, do Aurélio. Ele era militar, e ele confundiu o Durval, Teófilo, com um bandido, com um assaltante, porque ele estava mexendo na mochila, procurando a chave dele, para entrar no apartamento, que ele era vizinho desse militar. E ele foi morto por isso, né? Era noite e tudo mais. Então, assim, essas coisas ainda acontecem. E aí, espera-se abafar para poder libertar essa pessoa, né? E a gente já está fazendo pressão de novo para que isso não aconteça, para que a justiça seja feita. Mas, apesar de tudo isso, né, e a gente tem visto maior representatividade justamente por exemplo, pela essa questão das cotas, né? Como todo mundo aqui trouxe, as cotas foi um marco importantíssimo para a gente ter todos nós, né? Eu sou uma delas, né? Eu estou aqui hoje, sou o retrato dessa política, né? Que pôde ter acesso, e que depois desse acesso, né, a gente vê, e não foi na universidade, tá, que eu me atentei para a luta. Eu até queria trazer essa questão que as pessoas, né, acho que foi a Cristiane que falou, que na universidade a nossa história é totalmente apagada. Eu fiz uma faculdade de formação de professores de licenciatura em História, e não há uma história sobre, né, a questão negra. Quando tem, é uma história colonizadora, né, um viés. E os próprios professores, que são muitos deles, né, a maior parte deles, são brancos, né, da Zona Sul, né, a gente sabe como é que é, do Rio, são professores que não trouxeram, e eram militantes, né, isso que eu também queria trazer, eram militantes, mas que não trouxeram essa perspectiva, né, e essa perspectiva veio de quem? Veio de nós, né, então o uso das mídias, o uso das redes sociais, que está nos possibilitando, vamos dizer, empretecer, né, enegrecer as redes, e tem sido muito mais aceito, né? Eu não posso dizer isso, que é muito mais aceito, mas a gente tem se sentido mais representado a partir disso, né? Então, eu ainda tenho uma perspectiva otimista com relação a isso, e eu acho que cada vez mais, daqui para frente, apesar da gente ainda vai sofrer muita coisa, é óbvio,
com racismo, com situações que a gente precisa muitas vezes desconstruir, né? Ter a paciência para desconstruir, às vezes a gente não tem tanta, mas eu ainda acho que a gente vai daqui para melhor se a gente também, né, conseguir eleger pessoas que nos representam, né, nos espaços públicos. Obrigada, Lívia. E aí, para o ímpar? Oi. Tá. Por favor, Ivanete, pode pegar o microfone. Mutou o seu, tá? Você precisa ligar. Virou. Então, muito boa essa pergunta, né? Ainda mais quando ela fala quais são as luzes, ou seja, estamos vivendo as trevas, né? Esse momento da história do nosso país, infelizmente, fez com que os absurdos, né, acabassem se sobressaindo, seja na gestão, né, a nível nacional e das suas representações também no nosso cotidiano, principalmente dando, vamos dizer assim, né, jogando mais, evidenciando mais ainda, não que não existisse, sempre existiu, o racismo na nossa sociedade, né? Então, eu penso que apostar na construção, né, de políticas públicas, de formação e conscientização, sabe, das nossas crianças, da nossa juventude, dessa geração que está aí, né, e dessa mulherada que está no corre de todo dia, isso é determinante, isso é essencial. Acho que é o papel que muitas de nós, né, está fazendo hoje dentro das escolas, dentro da academia, nos espaços, né, de reunião familiar, porque há uma necessidade que as pessoas tomem, né, essa consciência da sua condição. Alguém colocou aqui nos comentários, né, dizendo que a negritude ainda não tem, aliás, que muitos negros ainda não se reconhecem como de negros, né? E aí, para mim, não é a questão de quem não se reconhece. A gente tem um sistema, né, que impõe, né, que está imposto pela branquitude, um padrão, né, de vivência que, inclusive, adoece a negritude, né, porque as referências que começam a se fortalecer, né, na nossa sociedade, já de um tempo para cá, mas ainda é num grau ainda muito menor, né? A televisão entra todos os dias dentro das casas, né, das famílias negras, apontando um outro padrão, que não é o padrão, né, da negritude. Então, isso nos faz adoecer. Então, acho que esse é o entendimento que as pessoas têm que ter também, né? E acho que a construção de um processo de construção que ele seja participativo, né? Que essa construção ela seja de cunho popular, porque quando a gente tem essa construção participativa, esse processo pedagógico ele volta, inclusive, como empoderamento para as próprias pessoas negras que estão envolvidas naquele debate, né? Então, a gente precisa ter um outro momento de construção desse país, que também só vai acontecer se a gente derrubar o que está aí. Porque o que a gente viu nesse processo, inclusive com que foi uma vitória do movimento negro, né? A instituição das cotas, né? A instituição das leis também contra o racismo, o que a gente viu acontecer nesse país foi a branquitude de novo, sabe, tomar poder e fazer com que se colocasse em xeque as cotas, né, um movimento contra a lei do racismo, ou seja, eles não querem, sabe, que esses avanços ou essas construções, elas de fato cheguem, né, à população negra, dando maior visibilidade, maior força, né, e possibilidade de crescimento também dessa população. Então, a gente entende que construir, são movimentos paralelos, né? A construção de políticas públicas na educação, mas também de programas, de ações que tragam também essa população a ser parte, né, dela,
fazendo com que também esse processo ele se torne também um processo de empoderamento pessoal, sabe? Quando vocês chamam o democratizar a vida, né, em uma educação digna, eu acho que passa por exatamente por esse processo. O que é democratizar a vida, né? Qual é o papel que nós, negras e negros, temos nessa sociedade? Né? O que a gente deseja ver mudado? E aí dar voz, dar espaço para que esse movimento ele seja um movimento amplo, sabe, de pressão, de cobrança também sobre as instituições, seja o judiciário, o legislativo, né, os executivos das cidades, do estado e do país, né? Então, eu acho que em termos de direitos humanos ela tem uma dimensão, inclusive, que vai para além da negritude, porque também temos, né, companheiros que abraçam também essa causa, mas que precisam ter mais efetividade também nas suas denúncias e também nas suas apostas, né? Então, acho que é juntar todas essas pontes para que a gente não continue, né, sobre essa égide aí da necropolítica que está colocada. Obrigada, Ivanete. Cris, está tudo bem para você falar? Oi, tá sim. Só te dando também um feedback, nós não ouvimos nenhum ruído, pode ser que você tenha incomodado os doentes, mas a nós não teve nenhum impacto, não. A palavra está com você. Bom, acho que a primeira coisa, né, quando a gente fala aí momento de sombrio, Travou a sua transmissão, Cristiane. Vamos, enquanto a transmissão da Cristiane se regulariza, eu acho que não vai demorar. De trevas, essas questões todas. Primeira. Vamos passar, e enquanto ela tenta se regularizar, para a segunda pergunta. A segunda pergunta é a seguinte, ela foi colocada pela professora Vera, e é: o que podemos propor para aprimorar a lei de cotas a partir do reconhecimento da questão racial e da afirmação da perspectiva antirracista? E vocês também fiquem à vontade aí, mas eu imagino que, como o Ivanete acabou de responder, e é uma pergunta, né, também que está colocada aí no sentido mais da discussão mesmo, do debate, a Lívia pudesse começar. Desculpa. Então, como é que a gente pode aprimorar, né? Já tem alguns movimentos que estão fazendo com relação a isso, né? Trazendo a questão das cotas como discussão, né? Eu acho que a Coalizão Negra por Direitos tem trago, né? Tem feito grupos de trabalho para poder discutir isso, né? E eu acho que talvez trazer, né? Eu acho que a gente não tem como falar sobre democratizar espaço se a gente não trouxer em peso em democratizar e discutir isso com a periferia, com pessoas que vão ser atendidas por essa política, né? A gente não tem como falar sobre democratizar e ficar falando sobre democracia se a gente o tempo todo fala de democracia, vamos dizer, branca, né? Embranquecida, essa democracia desse ideal. A gente tem que trazer para o debate principalmente as pessoas que vão ser atendidas por isso, né? E conscientizar, como mesmo a Ivanete falou, conscientizar as pessoas, né, de que é uma política importante que vai trazer benefícios para ela mesma, né? E por isso que eu acho que cada vez mais a gente tem que entrar dentro das comunidades, dos espaços, dos territórios, para a gente conseguir, de fato, trazer uma mudança, né? Eu acho, mas ainda assim eu tenho visto que o caminho, né, por exemplo, ao mesmo tempo que a gente tem trago cada vez mais essas discussões, a gente também tem aumentado o número de representantes se candidatando a cargos eletivos, né? E isso, para mim, né, a gente teve um marco esse ano de quase 50% das pessoas que estão se candidatando são negras, né? E isso
que a gente consiga, né, também trazer essas pessoas, que elas sejam eleitas, né, que só se candidatar, ainda assim é um dado muito expressivo, mas também trazer pessoas que vão somar nessa luta, entendendo que isso é uma coisa relevante e importante para a nossa sociedade. Obrigada, Lívia. Lembrando que esse dado também é um dado controverso, uma vez que essa compreensão sobre a representação, né, ou a auto-identificação, tem lá as suas polêmicas, vide Antônio Carlos Magalhães Neto, está, né, aí nesse... usar aquela linguagem bem lá do século XIX, do século XX, aparece até do 18, 19 mesmo, né? Ele se apresentar como um homem negro. E é claro que é uma autoidentificação, mas historicamente, que autoidentificação é essa vinda desse sujeito? Mas não sou eu que problematizo isso, isso faz parte do processo democrático também, né? Do afinar aí, do refinar e dos debates, da discussão, assim como a Ivanete falou, que é um sistema que coloca toda uma construção para dificultar uma autoidentificação, ele também coloca para as burlas. E essas burlas elas vão aparecendo, elas vão sendo identificadas. Cris, você pode responder, voltar para a sua pergunta, por favor? Desculpa, gente, caiu aqui geral a internet. Bom, o que eu estava falando primeiro é a questão da gente ter que colocar isso na sala de estar, né? Então, questões ligadas ao racismo, questões ligadas ao machismo, à homofobia, isso precisa estar no foco das discussões. Eu acho que hoje a gente teve um avanço muito grande, porque as pessoas começam a nomear. Vamos lembrar que a gente faz parte de uma construção histórica e equivocada aqui no Brasil de democracia racial. Então, por muito tempo, e algumas pessoas ainda insistem nisso, né, achar que tudo depende do sujeito, e que a questão é do sujeito e não de um sistema estruturantemente racista que a gente vive, de relações racistas. E aí hoje, por exemplo, quando a gente verifica aqui no Rio de Janeiro, isso é muito comum, chacina, assassinato que a gente teve em alguns lugares. Eu lembro muito bem, assim, das famílias falando, e aí eu não estou questionando as famílias não, viu, gente? É só para entender como é que a gente tem mudado um pouco essa perspectiva. Eu lembro das mães falando assim, mas ele era estudante, ele era um trabalhador. É quase uma justificativa legitimando a nossa perspectiva de vida. Então, assim, ele trabalhava, ele estudava, ele era uma boa pessoa. Por que fizeram isso com ele? E hoje eu vejo as pessoas falando assim, ele morreu porque ele era preto. Ele morreu porque ele mora na favela. Ele morreu porque a polícia é racista, porque o Estado é racista. Então, quando a gente começa a colocar isso no foco das nossas discussões e a gente começa a discutir isso de forma ampla, a gente começa a ter possibilidades aí, quando a gente fala de direitos humanos, tal, alguns lampejos de possibilidades, né? E lembrando que essas discussões, elas não podem ser só minhas, porque sou uma mulher preta, elas não podem ser só de quem é da comunidade LGBTQIA+, elas não podem ser só das mulheres, elas precisam ser discussões da sociedade, de uma sociedade que entende que a gente precisa viver de forma mais justa, mais igualitária. E o que a gente tem visto hoje, inclusive, socialmente e na gestão pública, é justamente o contrário. A gente viu aí um crescimento, e que está descendo, está diminuindo, isso é bom, as últimas pesquisas mostraram isso, de um discurso e de uma prática de legitimação de uma sociedade injusta, de uma sociedade que justifica o racismo, de uma sociedade que justifica e que prega o machismo. Então, a gente precisa pensar enquanto sociedade. É claro que a luta dos grupos vai fazer diferença? Vai, a gente já falou aqui, a movimentação que a gente tem hoje, né, avançou, e não avançou só para negros e negras, não. A luta do movimento negro, a gente teve avanços em várias esferas, e várias esferas importantes dentro da luta dos direitos humanos, que não foram só importantes para a população negra, foram importantes para as pessoas, para o que a gente entende como gente, como a gente entende como pacto civilizatório. Isso é importante a gente falar. E quando a gente fala, por exemplo, hoje das cotas, a gente precisa ter um movimento que é um movimento coletivo,
de entendimento do que são as cotas, do entendimento do que a gente fala de reparação, do entendimento do que a gente fala de enegrecimento desses espaços, e precisa ser uma discussão travada dentro e fora dos espaços universitários, dentro e fora dos espaços educacionais, e de todo mundo. Eu participei, no começo do ano, acho que uns 4 meses atrás, de uma discussão sobre os 10 anos da lei de cotas na UFRJ, com pessoas do Brasil todo. E, assim, ficou muito aparente a ausência de alguns professores e professoras. E aí eu perguntava, cadê esse povo? E aí falava assim, não, mas é porque eles não estudam cotas. Mas cotas não é para quem estuda cotas. Cotas, a gente está falando de uma outra possibilidade de fazer educação, uma outra possibilidade de se fazer sociedade, de se pensar a nossa história. Então, assim, não pode ser de um grupo, tem que ser de todo mundo. Por exemplo, a gente precisa de fortalecimento dos NEABs e NEABIs nos espaços educacionais, entendeu? Isso não pode ser só das professoras pretas, dos professores pretos que estão lá. Isso precisa ser um entendimento de política pública, de política educacional. Quando a gente fala do enegrecimento das políticas, é isso. É a gente colocar essas questões como questões fundantes, fundamentais para a gente pensar a educação, para a gente pensar a política pública, para a gente pensar a gestão. Não é um tema transversal, não é um tema que a gente traz, é uma questão que funda a nossa história, que funda os currículos, é uma questão que funda a gestão pública. Então, a gente precisa fazer com que o entendimento, inclusive, de direitos humanos, seja um entendimento da sociedade, e que a gente nomeie isso, que a gente nomeie quem são os nossos, inclusive, interlocutores e quem são os nossos opositores. Ih, gente, eu acho que agora deu um ruído aqui ruim. E alguém perguntou também, que eu vi, sobre a campanha Voto nas Pretas. A campanha Voto nas Pretas é uma iniciativa do Fórum Estadual de Mulheres Negras do Rio de Janeiro, que já acontece desde 2016. 2016 foi um primeiro movimento de discussão junto aos candidatos e candidatas, para que eles se comprometessem com uma agenda preta, com propostas, né, de uma gestão pública que fosse coletiva e que se pensasse preta também. E a partir de 2018, a gente tem o Eu Voto nas Pretas, mesmo com esse nome, que é uma proposta de incentivar a candidatura de mulheres negras, de eleger mulheres negras e de acompanhar mulheres negras nos seus mandatos, porque isso também é importante, gente. Quando a gente fala de mulheres negras em espaços do legislativo, do executivo, a gente está falando muitas vezes de mulheres negras, que estão até com outras companheiras, que hoje a gente tem até um pouquinho mais, não estão tão solitárias, mas estão em espaços minados, em espaço de assédio, em espaço de violência. É só a gente ver o que acontece aí, o que aconteceu com Marielle Franco, o que acontece com tantas outras mulheres negras e homens negros também que estão nesse espaço. É um espaço de eliminação, inclusive física, uma eliminação dos nossos corpos e das nossas histórias. Então, o Eu Voto nas Pretas, a gente entende que as mulheres pretas, elas têm avançado, então a gente vai ver mulheres pretas na frente da luta por moradia, nas universidades, nas associações de moradores. A gente viu, no período da Covid, a importância dos movimentos coletivos para que a gente tivesse a garantia da segurança alimentar da população preta e pobre, da garantia de direitos, da garantia da vacinação de condições mínimas de sobrevivência, né? Então, a gente pensa que essas mulheres, elas já são protagonistas, mas elas não estão ocupando alguns espaços de poder, sobretudo do legislativo e do executivo. Então, é uma campanha que pensa nessas estratégias de enegrecimento desses espaços, enegrecimento da política, da gestão, do orçamento, mas também precisa ser um espaço de cuidado com essas nossas irmãs pretas que se colocam nesse fronte de luta, que é um fronte de luta muito cruel e muito desigual. Espero, inclusive, que no nosso próximo encontro a gente tenha uma deputada aqui, preta, falando com a gente, e que a gente possa estar nessa postura aqui, falando sobre essas dificuldades, mas sobre essa necessidade dos nossos corpos pretos, desses sujeitos e sujeitas pretas ocuparem esses espaços. Tem gente ocupando até espaço de hospital para falar, mas vamos lá, vamos seguir a nossa conversa. E passando a palavra para a Ivanete. Ivanete, por favor. Mas é isso, né? Tem espaço, a gente ocupa, né? E vai se colocando. Com certeza, quem está aí do lado ouvindo a Cris também está matutando as palavras da Cris também, né? Isso é importante. Então, sobre a questão da lei de cotas, né? Eu penso que pensar
essa lei, que não é só garantir, né, aquele percentual para a entrada na universidade, mas é ter todo um conjunto, inclusive, de garantias e permanência, né, desse jovem na universidade, né? Então, acesso à bolsa, por exemplo, que foi tão afetado agora nesse último período, né? Garantir investimento público na universidade, principalmente pensando, né, nesses estudantes que dependem de uma bolsa para poder chegar na universidade, se alimentar quando a universidade não tem, né, essa oferta aí da refeição. Ela também é decisiva. Ela também é decisiva, porque a gente está falando de uma juventude precarizada, né, que muitas vezes está na universidade de manhã e à tarde está trabalhando, né, está no outro corre à noite. Então, é muito importante ter um conjunto também de outras políticas, né, em torno da cota. Então, quando a gente pergunta o que é necessário para aprimorar, é preciso ter esse olhar também, né? Penso que ter movimentos e programas também de incentivo às cotas, né? Os professores dessas universidades ter todo um investimento também de acolhimento, sabe, a essa juventude, porque muitas vezes esse jovem ele não se vê nesse lugar, e quando ele adentra a universidade, né, que ainda essa universidade é embranquecida, muitos acabam desistindo, né, apesar da gente ter bons resultados, né, mas muitos desistem ainda. Então, um espaço de acolhimento, de debate sobre essa importância também, né, do corpo negro na universidade, numa perspectiva também de mudança e, quem sabe, de retorno a essa universidade enquanto docente, né? Esse é um movimento, inclusive, de um espaço que eu participo, que é o das étnico-educadoras, né, cariocas da Unirio, e que agrega muitas professoras do Rio, né, da capital, da Baixada Fluminense, para pensar o cotidiano também da educação, né, na perspectiva antirracista. Então, são movimentos que começam com essa qualificação desses profissionais que vão estar na creche, que vão estar no ensino fundamental, no ensino médio, e que vão abraçar de novo essa juventude dentro da universidade. Então, assim, são ciclos que eles precisam também se encontrar, né, de fortalecimento desse espaço, para que a cota, né, como a Cris bem colocou, que é um direito, inclusive, constitucional de igualdade racial, né, e de reparação histórica, ela se efetive, né, dando esse protagonismo à nossa universidade. E um dos pontos centrais também é termos um currículo afrocentrado, né? Nós não vamos conseguir fazer um investimento, né, vamos dizer assim, nessa mudança e trazer a juventude negra para esse lugar também de protagonismo, enquanto o currículo ele não for afrocentrado, enquanto, né, os grupos de debate ou de pesquisa, sabe, não privilegiarem outros docentes, outros pesquisadores negras e negros também. Então, eu penso que deve ser dentro desse leque, né, de possibilidades que a gente tem que, no próximo período, inclusive, voltar a essa discussão, começando, inclusive, pelo financiamento público. Tá? E um ponto que muita gente aí não gosta, que são as comissões, né? A comissão de heteroidentificação. Quem dera a gente tivesse uma comissão como essa agora, né, no processo eleitoral, porque muita gente estaria barrado. Muita gente estaria barrado. E eu penso que foi uma boa iniciativa que não estava prevista na lei, mas que das 69 universidades, 64 hoje, sabe, tem a constituição dessa comissão de heteroidentificação, porque ela avalia, né, essa autenticidade da declaração do jovem, né, que está postulando a cota, desse pertencimento, né, à categoria de preto, pardo ou indígena. Então, eu também defendo, né, que essa comissão ela se estenda também, né, a todas as universidades, e que as universidades, inclusive, que ainda não têm a cota, que cumpram a lei, sabe, que se estabeleça também nas universidades privadas, entendeu? E é pensando esse outro lugar, né? É pensando esse debate que não pertence só à negritude, porque para a negritude isso já faz parte das nossas vidas.
Então, a gente deseja que os demais, né, tenham esse lugar de entendimento da extrema necessidade, né, do estabelecimento da igualdade racial no nosso país. E as cotas vieram para isso. Acho que é uma das, né, iniciativas muito importantes. Pelas minhas contas, vocês todas já responderam, né? Porque a Cris passou para aquela pergunta que tinha sido, digamos, um pouco mais relacionada com a fala dela a respeito do voto nas pretas. E eu gostaria só rapidamente de trazer, então, enquanto a gente tem esse espacinho para fazer já daqui a pouco o fechamento, né? Fazer a transição para o nosso encerramento, eu preparei alguns slides porque a Cristiane avisou com mais ou menos de uma hora de antecedência que talvez ela pudesse ter essas questões, né, de conexão, e ela se esforçou e, graças a Deus, a gente conseguiu essa fala maravilhosa dela, mas eu queria trazer aqui, enquanto surge outra pergunta, ou para vocês mesmos comentarem, porque eu fiz uma fala recentemente para um grupo, um coletivo de jovens, né? Chama Coletivo Mulheres, Jovens Mulheres Feministas, ou Jovens Feministas, e foi uma experiência muito interessante de tentar construir uma fala para jovens. E aí eu incrementei para hoje e quero trazer só dos slides que eu vou pedir para o Alexandre projetar. O primeiro, que eu, então, transportei para o nosso tema, Mulheres Negras, Ativismo Social, perdão, ativismo social, eu digitei errado, representação e educação. E o que seria ali discutido, e a gente vê que os pontos de vista são muito pautados e enraizados vamos dizer assim, numa mesma estrutura de questões, realidades complexas e desafiadoras, desigualdades socioeconômicas de raça e de gênero, manifestações de violência, reconhecer a importância dos movimentos de mulheres para a conquista de direitos. E nesse ponto, né, esse terceiro, manifestações de violência, tinha aí, vamos dizer assim, duas entradas. Uma violência sofrida pelas mulheres negras no âmbito da política, e essa relação aqui, eu acho que é importante, uma vez que é de ativismo e de representação que se fala, e o quanto a discussão sobre violência é uma discussão candente, sistematicamente, periodicamente revisitada como tema, mas ela é sistemática na nossa sociedade. E já que nós estamos falando desde uma parceria de um movimento socioeducativo de amplitude latino-americana, recentemente também, em um momento de interação com representantes de alguns países, nós tivemos um panorama das situações em que o tema da violência aparece também a partir das suas diferentes manifestações, de uma maneira forte, muito contundente, e, obviamente, a violência, as manifestações de violência contra mulheres ali colocadas também. E no caso do Brasil, naquela fala que eu fiz, e a Cristiane reiterou isso aqui para mim hoje, a violência que foi perpetrada contra a Marielle Franco é mais do que um exemplo, né? É um sinal muito significativo do que a presença de mulheres negras em determinados espaços, né, vai representar.
e o reconhecimento da importância dos movimentos de mulheres, considerando também o que foi dito sobre a contribuição do movimento de mulheres negras, dos ativismos, da representação. E aqui eu quero lembrar, em tom de homenagem, os 30 anos da ONG Crioula. Eu conheci Crioula em 1995 e nunca perdi Crioula de vista. E é uma organização que tem dado uma contribuição muito importante em termos da construção dos movimentos, dos debates, e, sobretudo, eles tanto atuam no âmbito da educação, mas têm um protagonismo muito significativo no âmbito da saúde reprodutiva, da saúde da mulher negra e, obviamente, para a saúde coletiva de um modo geral. Então, essa era, digamos, uma das referências aqui que eu destacaria, e um trecho de uma entrevista que eu li recentemente, de uma autora de um livro que o Alexandre vai projetar, é a próxima, Alexandre, o 4, que se chama Ana Carolina Lourenço. Eu não identificava Ana Carolina até esse momento. Ela diz que o Brasil assiste à emergência de um novo protagonismo das mulheres negras na política institucional. No meio disso, ela falou algumas coisas que foram aqui evocadas pela Cristiane e por você, Ivanete, que são as trajetórias históricas, né, das mulheres que estiveram na luta. A Cristiane foi bem lá atrás, lembrando as irmandades, a importância da compra de alforrias e de toda a pedagogia também acionada, usada para essas compras e tantas outras que poderiam ser lembradas aqui, mas só para dizer que nesses 3 pontinhos desse parêntese tem esse mundo de informações que ela também traz. É um movimento encabeçado por mulheres jovens, aí temos nossa Lívia, que se acha com 35 anos, né, que começou muito tarde, mas nesse conjunto aqui, a Lívia é uma menina, muitas delas com formação universitária e que enxergam na disputa eleitoral uma forma essencial de fazer política. E isso essa é também talvez essa seja a grande emergência. Considerando o que foi o ano passado e o que temos hoje, que também foi lembrado aqui, de proposição de candidaturas. E, perdão, são nomes enraizados nos movimentos sociais. O nome da Lélia Gonzalez foi lembrado aqui, e na década de 80 nós tivemos outros nomes que também, final da década de 80, que são históricas hoje em termos do que foi esse protagonismo, do que foi essa emergência, que são Benedita da Silva e Jurema Batista, né? E essa representação da mulher negra no âmbito da política partidária, que uma ganhou notoriedade estadual e a outra nacional. E algo novo está acontecendo, mas essa novidade foi alimentada por gerações de mulheres negras que constroem a República Brasileira desde os seus primórdios. O livro é Mulheres Negras Decidem para Onde Vamos. E é interessante porque essa questão do lugar, né, do território, de ocupar espaço, de transitar, a liberdade de ir e vir, de certa forma, foi aqui pautada nessa relação, nessa articulação, nessa discussão em que mulheres negras, ativismo, representação e educação foi trabalhada, foi tematizada por vocês. Então, é isso. Nesses minutos finais, eu então trouxe aqui para a gente fazer essa virada em termos das questões anteriormente colocadas. Se vocês quiserem comentar, e a gente já, então, começar a fazer aí as considerações finais. Tá bom? Obrigada, Alexandre. Vocês fiquem livres para
quem decidir primeiro falar, tá? Posso começar? Lívia começou na outra rodada. É quanto tempo, Consolação? Olha, nós temos ainda 10 minutinhos para acabar. 10 não, 12 minutinhos tranquilos, tá? Pode falar tranquilo. Eu te aviso se a gente chegar lá nas 7. Não, tá bom. Até me pautando, né, um pouco no que você apresenta agora como acabou sendo uma síntese, né, mas que refletiu, como você bem falou, as colocações aqui. E queria começar pelo destaque, né, em relação ao que tu trouxe da militância, o que a gente hoje assiste das jovens mulheres negras, né? Essa garotada, ela chega, né? Acho que essa geração, ela chega com muita vontade, sabe? E eu vejo que é uma vontade porque elas estão sendo também impelidas, né, por estarem num lugar também de muita, precarização, violência, né? A juventude, ela tem esse lugar de resistência, sabe, muito bem forjado, infelizmente, né, pela precariedade. E eu trabalho com formação de professores e vejo nas meninas, assim, sabe, uma potência imensa, né? A maneira como elas respondem, como elas atuam nas redes sociais, como elas se reúnem em grupo para responder questões, inclusive, de racismo dentro das escolas, como elas estão nas ruas também, né, dentro dos movimentos de resistência ao que está colocado, e como elas denunciam também o racismo que sofrem, né? Um dos primeiros trabalhos que eu fiz na minha escola esse ano foi eu chamo de memórias da escola, né? Revisitar o ponto que mais marcou a vida de cada uma para discutir assim, ambiente escolar, né? E com desenhos. E o que salta aos nossos olhos são exatamente marcas de racismo que essas meninas trazem. E, enquanto professoras, futuras professoras, elas querem constituir, desmontar essa memória. E como fazer isso? Esse é um grande desafio para nós, formadores, né, de futuras professoras negras, meninas negras, futuras mulheres negras. Passando por toda a reconstituição da nossa história de resistência, né, que traz todas essas outras mulheres como referência também dentro da nossa literatura, dentro da nossa cultura, dentro dos movimentos sociais. E isso se transforma numa ponte, numa injeção, sabe, de ânimo, e que essas meninas, sabe, bebem nessa fonte e trazem depois toda uma alegria que eu vejo que é a reconstituição da nossa ancestralidade, né? Então, queria reforçar esse ponto dessa atuação dessa geração de mulheres negras que aí estão. E que, para tanto, nós temos também uma responsabilidade muito grande, sabe? Que é estar do lado, que é caminhar juntas, que é estender a mão, que é fortalecer também essa virada que a gente vai dar, sim, com certeza, né, no próximo ano. Tá? Pensar que a formação de professores, né, tem posto esse desafio. E aí quero lembrar que os municípios, pelo menos aqui na Baixada, em Duque de Caxias, a gente tem uma iniciativa do coletivo ECO também, né, que discute também com professores essa questão, né, do racismo, da educação antirracista nas escolas. E como eu já falei aqui, né, a rede carioca de étnico-educadoras, né, que se constitui na Unirio, tendo à frente lá a nossa querida mestra Cláudia Miranda, né, e que faz várias participações também aí na Glaxo, né, a partir também de produções do nosso cotidiano. Né? Então, eu penso que esse ativismo social, essa representação, principalmente fincada na educação, hoje ela passa pela reflexão, produção, articulação e um movimento que vai forjar, sabe, uma outra juventude de mulheres negras que vão estar pautadas, né, nessa nossa caminhada, que para mim ela é pedagógica, sabe? Ela tem que ser acolhedora, porque o mundo que está aí é um mundo muito duro, é machista, né? É misógino e é extremamente racista, extremamente racista. Então, a gente precisa, enquanto mulher negra que somos, né, da educação pública, que a gente deseja antirracista, laica,
né, que respeite, né, as religiões de matriz africana e que caminhe, né, lado a lado aí com toda essa resistência que está colocada como potência dessas mulheres negras, né, dessa geração. Então, acho que é um pouco isso, parabenizar essa iniciativa aqui do debate. Me coloco para discutir, inclusive, a reforma do ensino médio, porque acho que é uma cunha que a gente, sabe, precisa debater mais, colocar mais isso, porque se a gente quer uma educação antirracista, não existe essa possibilidade dentro da reforma do ensino médio, porque é ação que a gente quer, é ação. E a gente não deseja que os nossos jovens transformem apenas em mão de obra barata, né, dentro desse mercado, onde, como já diz, né, os que nos antecedem, é a carne negra a mais, né, vendida no mercado, a mais barata no mercado. Então, deixo aqui minhas considerações, os meus agradecimentos, tá, a vocês e a todos que estão aqui nos acompanhando até agora. Obrigada. Já passo a palavra à Lívia para fazer, então, o encerramento. Lívia, por favor. Perfeito. Eu queria destacar, né, nessa última fala esse evento em cadeia, né? Antes de mim vieram muitas outras, né? Antes de mim, para que eu estivesse aqui, vieram muitas que foram silenciadas. A gente não sabe, às vezes não tem o rosto dessa pessoa, né? Dessa mulher negra que lutou para que eu estivesse aqui, mas faz parte da nossa história, né? E que às vezes uma pequena iniciativa que a gente faz, consegue modificar muitas coisas ao nosso redor, né? Eu tenho me sentido esperançosa, né? Como alguém colocou aqui, eu acho que a Érica colocou, algo novo está acontecendo, né? Eu me sinto nessa perspectiva, né? Eu já me senti nessa perspectiva assim que eu entrei na universidade, mas eu teve essa questão do governo que a gente está vendo agora, que foi um grande e enorme retrocesso, né, que infelizmente a gente vai ter que correr em dobro para poder conseguir voltar àquilo que a gente estava construindo, né? Mas eu me sinto esperançosa por ver tantas pessoas negras que estão se colocando à disposição, né, nessa luta. Eu tenho conhecido muitas candidaturas negras, né? O projeto que a Cristiane estava falando, eu conheço muitas pessoas, até mesmo da minha cidade, né? Tem 2 que são progressistas, que eu, né, tenho um contato maior e uma identificação maior, né? Então eu acho que está acontecendo, assim, as coisas estão e não vai ser fácil, né? Não estava fácil antes, não vai continuar sendo fácil, mas eu estou muito feliz, assim, porque eu estou participando disso e podendo ver de perto essa mudança, para que quando daqui a alguns anos a gente possa, assim como vocês já estão aí nessa luta, né? Eu falo que eu sou jovem, né? Mas é porque eu realmente entrei muito tarde, né, nessa questão, porque justamente eu não me via como uma pessoa negra, né? Essa invisibilidade, né, do que nós somos nos negado o tempo todo. Até mesmo a discussão sobre isso há muito tempo ficou apagada, né? Só que a gente está trazendo isso. Eu destaco novamente a questão das redes sociais, né? Quando a gente vê que essas lives mesmo estão acontecendo, estão tendo possibilidade de acontecer, a gente está podendo ocupar outros espaços que antes a gente não era imaginado, né? A gente tem visto, eu pelo menos, né, visto campanhas para a gente seguir mais pessoas negras, pessoas que nos representam, né, enquanto imagem, enquanto políticas, enquanto ideias. Então, eu acho que a gente está no caminho, mas destaco, não vai ser fácil, mas eu acredito que a gente está no caminho certo. Obrigada, Lívia. Antes de dar o agradecimento final a vocês, eu gostaria muito de agradecer a 2 pessoas assim, que são muito importantes nessa caminhada
na minha caminhada, né? Como alguém que se pretende estar em movimento e se ter sido reconhecida antes de se reconhecer como ativista, e que isso, na dimensão profissional do meu trabalho, era uma questão e hoje, na verdade, acaba se tornando uma aquisição, né, uma parte da minha identidade. A coordenadora executiva da Nova América é uma pessoa extremamente discreta, mas ela, quando eu estava começando no pré-vestibular para atuar, participar, ser coordenadora de Cultura e Cidadania do pré-vestibular para negros e carentes, e eu me lembrei disso hoje aqui, ela me deu muita força e algumas linhas assim para eu pensar como seria o meu trabalho com cultura e cidadania. E aí eu me lembrei que na proposta pedagógica da Nova América, uma proposta metodológica, na verdade, de educar em direitos humanos, um dos princípios é que nos direitos humanos uns são sujeitos e outros são aliados. Nós também falávamos parceiros. E esse poder contar com essa aliada no momento de iniciar, isso foi lá em 1996, me traz essa lembrança que são as crioulas falam, né, dos nossos passos vêm de longe. Nós assumimos isso, nossos passos vêm de longe. Hoje aqui, né, as nossas ancestrais, os nossos antepassados, todos foram lembradas aqui de uma maneira muito carinhosa. E aí eu quero lembrar uma pessoa que não é antepassada e não é ancestral, mas também nessa mesma linha do agradecimento a Suzana Sacavino por aquela mãozinha com cultura e cidadania, e as outras mãozinhas que ela tem dado em relação a acolher e a incentivar espaços como o de hoje, né, abrir esse espaço, né, na nossa agenda de trabalho, que é a Célia Cristo, que é uma irmãzona. É uma irmãzona em Cristo, inclusive, Celinha. É uma irmãzona que sempre se faz presente aqui, e porque a Ivanete citou a rede, a Celinha vem e também na sua discreção, ela nunca falou da rede, e eu que estou falando hoje, ela vem apoiar, ela vem contribuir, e isso faz muita diferença na nossa caminhada, isso faz muita diferença no nosso modo, né, de atuar, no nosso modo de agir politicamente. Então, esse agradecimento. Também agradecer às companheiras que nos segue, né, nos acompanha nesses espaços em toda a programação. Lembrar as companheiras do Conselho de Redação da revista Nova América, Nueva América, que daqui a pouco vai ter um número novo para encerrar o ano, um número que está lindo, maravilhoso, de artes, né? De como a resistência e a solidariedade vai aparecer aí em determinados movimentos coletivos que trabalham com artes, e vocês estejam atentas. Se receberem uma mensagem da revista Nova América, saibam que é coisa boa que vem pela frente. Temos aí toda essa turma de mulheres aí, e acompanhando, fazendo, colaborando, para que esse espaço seja um espaço de debate, sim, que contribua, sim. E daí, Lívia, muito obrigada, e que você, né, possa, em outros momentos, também colaborar conosco, e, na medida do possível, nós também, que essa aqui é uma via de mão dupla, igualmente. Ivanete, muito obrigada por você abrir esse lugarzinho aí, teve só 20 minutos para respirar e brigar com o microfone para a gente começar aqui a atividade com carinho, acolheu a proposta com carinho, levou a sério, e né, trouxe hoje aqui essa contribuição para o debate. Então, continuamos caminhando juntas, diz aqui a Suzy, agradecendo, né, a Cris, que tomara que possa estar assistindo esse fechamento.
a Lívia e você, Ivanete. A Cristiane também, uma super companheira, que não está aqui, mas todo mundo já viu, né, o que ela ouviu e viu, né, essa contribuição, essa caminhada que ela tem feito nos lugares de pertença dela, as contribuições políticas que ela tem feito também. Então, agradecemos a todas, todos e a todos, e aguardamos vocês no fim desse mês, vocês vão receber o convite. Esse espaço é um espaço... quem não se pronuncia aqui em cima se pronuncia no chat. Esse chat é um espaço democrático, então, de conversa e de troca de ideias também. Uma boa noite para todas e até nosso próximo encontro. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada a vocês, gente. Obrigada.